Olá pessoal, bem-vindos ao Conversas do Ventino. Depois de um longo interregno, motivado pelos fatores que todos conhecemos, voltamos finalmente. Desta vez temos uma novidade connosco. Temos o nosso primeiro patrono, né, que o Tiago vai apresentar agora. É uma grande novidade. Finalmente enganámos alguém para patrocinar aqui o podcast. Apresenta lá, Tiago. É verdade, a Margem Criativa, portanto, é constituída por um conjunto de profissionais freelancer que, com experiência nas áreas de web design, comunicação e marketing digital. E como vocês podem ver, está a passar esta imagem aqui sobre a Margem Criativa. Portanto, mais fácil ainda é vocês verem no site www.margemcriativa.com e lá poderão investigar tudo sobre esta página ligada à internet, pronto, que hoje em dia é tudo para marketing, comunicação e design, coisas bastante atuais e que dará jeito a muita gente, nomeadamente a nós também, para o projeto que desenvolvemos. Portanto, não se esqueçam, www.margemcriativa.com, podem acompanhar por estas imagens que estamos aqui a passar ou na descrição do vídeo, que é só fazer copy-paste no browser. Portanto, muito obrigado a este patrono e que apareçam mais nos episódios seguintes, porque isto tem que, né, amor à camisola, mas... Claro. Exato, alguém tem que pagar o almoço. Tem página também no Facebook e no Instagram, não é, Tiago? Exatamente, podem procurar por Margem Criativa também. E pronto, e vamos... Obrigado ao nosso primeiro patrono. Obrigado. Pronto, vamos entrar aqui no nosso episódio de hoje, com uma convidada muito especial, uma atleta olímpica, uma atleta por excelência, das melhores que temos em Portugal neste momento, com um percurso que fala por si e que já vamos conhecer agora melhor ao pormenor. Convosco, Ana Cabecinha. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigado nós por ter aceito, né? A tua agenda também deve ser preenchida. Muito preenchida, no ano olímpico é muito preenchida, mas eu faço sempre questão de aceitar tudo o que seja bom para mostrar o atletismo e mostrar a minha carreira. Eu faço sempre questão de estar presente e vocês estão a fazer têm um projeto muito bom de divulgação, por isso fiz questão de estar aqui e agradeço o convite. Obrigado. Eu começava por te perguntar, primeiro que tudo, és a primeira a romper aqui um paradigma, que é, nós até agora só trouxemos pessoal que nasceu mesmo, que é mesmo Algarvio, que nasceu mesmo cá. Tu nasceste no Alentejo, não é? É verdade. A minha questão é, vieste para aqui muito nova, já estás aqui há muitos anos, neste momento sentes-te mais algarvia, mais alentejana? Ou estás dividida? Eu estou dividida, apesar de estar no Algarve há muito mais anos que no Alentejo. Eu nasci no Alentejo, fui criada até aos 7 anos, mas depois disso, ou seja, tenho 37, estou mais tempo cá já tenho mais que uma costela algarvia, mas claro que quando me dizem isso eu faço sempre questão de dizer que sou alentejana, porque é as minhas raízes e é lá que nasci. Todos os meus irmãos somos lá, por isso faz todo sentido. Como é que era a Ana Cabecinha na infância? O que é que gostavas de fazer? Como era o contexto familiar? Era muita gente? Pouca gente? Eu tenho uma família muito numerosa. Somos 6 irmãos. Um deles já nasceu cá. Todos os outros nascemos todos no Alentejo. A Ana Cabecinha era uma miúda que gostava, como toda a criança na altura, de brincar na rua. Não havia os perigos, nem havia as facilidades que há hoje em dia, da tecnologia, da televisão e isso tudo. E então nós queríamos era estar na rua, brincar, não havia cá diferenciação entre o masculino e o feminino, porque nós jogávamos a bola com os rapazes com maior normalidade e tive uma infância muito, muito feliz e muito divertida. Depois houve uma altura em que passei a ser um bocadinho mais gordinha e então as brincadeiras já não eram tão fáceis como quando era mais dos 4, 5 anos, mas sempre gostei de brincar e estar na rua e estar com os amigos. E o gosto pelo desporto vem de sempre? Nessa altura já fazias muito desporto ou eram brincadeiras diferentes? Não, eram brincadeiras diferentes. Eu até nem gostava das aulas de educação física, porque eu não gostava de correr e depois era a tal rapariga gordinha. É irónico, não é? Não gostava de correr todo. Na altura era, como os meus irmãos me chamavam, era um ovinho com patas, porque era baixinha e tinha barriga. E não gostava de correr todo. O desporto surgiu, infelizmente, por um acidente grave que estive. Eu caí de uma ponte e então o desporto, o atletismo surgiu para
para fazer exercício físico à perna que tinha fraturado em 2 sítios e tinha ficado muito maltratada. Por isso o desporto surgiu por aí, nem foi por gostasse de correr. Eu pensava que ia só lá fazer recuperação à perna e já está. Mas depois o bichinho foi crescendo e já há mais de 20 anos que permanece. Isto já cá no Algarve? Já cá no Algarve. Ou seja, é no Algarve que tu começas a ganhar esta paixão, este gosto? É, porque eu vim para o Algarve com 7 anos e eu só entro para o atletismo aos 10, 11 anos. Por isso eu fiz cá já a primária já mais forte, só fiz a primeira classe lá no Alentejo. Só aos 10 anos, 11 é que entro para o atletismo, por isso já essa paixão cresceu já cá no Algarve. Ok. E ao início não fazes ainda desporto de competição, não é? Sim. Quando é que começas a ir mais para essa vertente? Eu, passado uns meses que começou a crescer o bichinho e comecei a ver que afinal aquilo estava a fazer algum sentido para mim, o meu treinador, que ainda hoje é o meu treinador, havia uma competição de corta-mato e pediu aos meus pais se me dava autorização para competir, porque eu já estava, se os médicos já tinham dado a alta para poder fazer, e eu quis ir. Acredito que foi a pior prova da minha vida, porque havia lama até ao pescoço. Eu fiquei traumatizada com a competição. Devo ter ficado para aí nas 10 últimas, mas acho que foi isso que me fez ter mais garra e nesse mesmo ano que entrei, venci pela primeira vez uma grande prova, né? Foi uma prova de marcha no Algarve. E então pronto, aí sim, fecho o clique, é aqui que eu quero ficar e é para aqui que eu vou trabalhar. Eras uma pessoa competitiva, como miúda, criança? Era, e eu tenho muitas coisas com os meus irmãos, porque eu era uma menina também, moça rapaz, ou seja, eu fazia tudo o que os rapazes faziam. Eu chegava a fazer, os meus irmãos fumavam às escondidas e eu era a mais que ia roubar os cigarros ao pai para dar aos meus irmãos, mas eu depois tinha a outra face, que se eles não me levassem com eles eu ia dizer aos pais que eles fumavam, ou seja, eu era desse tipo de rapariga que queria sempre, ou seja, tinha sempre aquilo que queria, ou seja, e também era muito competitiva na escola e tudo mais, e então o desporto fez todo o sentido. E gostavas da escola? Eras boa aluna? Sim, fui sempre muito boa aluna. Depois, quando o atletismo começou a ser um bocadinho mais exigente, a escola começou a ficar um bocadinho mais para trás. Depois os meus pais disseram que quando comecei a ter notas mais baixas, a tal parte que todos os papéis que os pais fazem é se tu não tiras boas notas, retiram-te do desporto ou de outra coisa qualquer, e eu tive que outra vez voltar a encarrilhar com a escola. E fiz o 12º ano, terminei, e depois comuniquei aos meus pais que não queria seguir para a faculdade, que não queria ser atleta profissional, e na altura já tinha medalhas internacionais, já tinha sido medalha de bronze nos europeus, e os meus pais não gostaram muito da ideia, mas aceitaram até certo ponto, sempre contra a decisão, mas eu já tinha na altura 18 anos, pensava que podia mandar, mas a coisa não é bem assim. Mas pronto, eles aceitaram e apoiaram-me. Hoje em dia arrependo de não ter seguido o que andei a estudar e que me apaixonava na altura, que era Economia e Gestão. Mas hoje em dia se calhar estava formada, mas pronto, foi uma opção pela carreira que queria seguir, e então a seu tempo. Não tencionas, pois era isso que eu ia perguntar, não tencionas tirar? Ainda podes? Ainda posso tirar, mas já não me apaixona a gestão nem a economia. Agora apaixonei-me muito pela área da nutrição e tenho tido partes de tirar cursos online, e esta parte da pandemia fez-me ver que é isso mesmo que eu quero fazer. E agora, mais que já estou pensando mais em fim de carreira, sim, já estou a pensar sim, em seguir mais essa parte da nutrição, do desporto então, que está muito pouco desenvolvida, e é isso que eu quero seguir e é isso que eu quero estudar daqui a uns aninhos. Tu, quando começas a competir, para já, quando começas a fazer desporto logo inicialmente, foi logo no Peixão? Estás lá desde então? Desde 96, sempre fui atleta do Clube Arental Peixão, foi logo o primeiro clube, e até hoje como me mantenho no clube, já há mais de 20 anos. Peço perdão pela minha ignorância, mas o clube já tinha alguma tradição nesse sentido? Já. Formar atletas, de ganhar competições? Já o Peixão, já desde 94 e 92 tinha atletas masculinos, em 94 tinham sido campeões da primeira divisão, masculinos.
E desde o ano que eu entrei começou a apostar-se mais na equipa feminina, e até hoje a equipa feminina é que tem sido o expoente máximo do clube. Girl Power. Sim, e temos sentido muita falta de muitos rapazes, porque já passou tanta rapaz pelo clube, mas não vingaram. As raparigas estão a ser mais teimosas e mais lutadoras nesse aspecto. E estamos a falar, quando falas de o clube já era campeão disto e daquilo, estamos a falar de que modalidade em específico? De atletismo mesmo. No geral? No geral, o atletismo foi campeão de segunda divisão em masculinos. Foi pódio na terceira divisão. O Peixão tinha ciclismo na altura, até mais tarde eu ainda era atleta e já era atleta do clube. O Peixão sempre foi a formação do Tavira. Eles chegavam a júniores e eles iam para o Tavira, ou seja, o Peixão formava-os, mas depois o Tavira é que ficava com eles, porque o Peixão nunca quis ter sénior nem equipa profissional. E isso era bom, porque às vezes os ciclistas faziam a pré-época connosco atletismo e era maravilhoso nós rebentarmos com os ciclistas, porque eles não sabiam correr, a parte do abdominal, fazer abdominais, dorsais, a parte da força, eles eram muito fracos e nós gostávamos de metermos os ciclistas novinhos nessa altura e eles sofriam horrores connosco. E quando é que te viras de facto para a marcha? Não fizeste só a marcha? Ou não sei se Não. E até hoje sou marchadora e sou a minha modalidade é o atletismo, mas a minha disciplina é a marcha. Mas eu adoro correr e faço provas de corrida. Sou campeã do Algarve de corta-mato e estrada também de corrida. E também me apaixona muito a competição na área da corrida, mas toda a minha formação eu fiz tudo. Fiz lançamentos, fiz saltos, ou seja, não queimei etapas. A marcha foi um processo, mas eu pratiquei todas as disciplinas do atletismo, tirando o salto com vara, foi a única coisa que eu não fiz, mas acho que de resto experimentei tudo e é bom que as crianças passem por tudo. E como é que é para quem não percebe nada disso e não está dentro do assunto, como é que costuma ser esse processo? Há pessoal que não faz assim como estás a dizer, especializa-se logo numa área, numa disciplina concreta ou não? Não, infelizmente temos, e cada vez se vê mais, eu desde que tirei o curso de treinadora também há uns anos atrás, tenho visto que alguns treinadores infelizmente especializam logo a criança para aquela determinada disciplina, quando uma criança deve passar por todas as disciplinas do atletismo, porque o atleta pode ser bom naquela disciplina que o treinador pense, mas se ele experimentar tudo, ele vai saber e vamos tentar saber o que é que a criança pode desenvolver as suas capacidades. E infelizmente ainda hoje em dia há treinadores a especializarem logo o atleta ou só para a corrida, ou só para os saltos, ou só para os lançamentos, quando devia de fazer um pouco de tudo. Eu por acaso estive a tirar o curso de treinador de futebol há pouco tempo e nós falávamos lá disso, a especialização precoce, que é um flagelo, digamos assim, que se verifica por todas as modalidades no desporto. É verdade, infelizmente. Não é só no futebol, é só no atletismo. Não, em todo o desporto é assim, infelizmente. Assim que parece que o miúdo tem umas boas características numa determinada ação, situação, Exato. digamos assim, encaminham logo para aquela coisa específica. E por vezes, é como estavas a dizer, até se pode perder uma grande carreira numa área diferente. Exato. E porquê a marcha? Porque o gosto pela marcha, acabaste por desenvolver um gosto maior por marcha, obviamente. Sim, foi porque também é onde eu tinha os melhores resultados. Foi a minha primeira prova, a minha primeira vitória foi na marcha, nesse primeiro ano. No ano seguinte eu sou campeã nacional ainda infantil e então o meu treinador viu que afinal esta miudinha pode fazer muita coisa na marcha, mas não me especializou logo na marcha, ele fez questão de dizer que fiz tudo. E a marcha também surgiu porque, como qualquer criança, as provas de marcha eram sempre fora do Algarve e tínhamos de dormir fora de casa. E a marcha surgia porque nós queríamos era passar o fim de semana longe dos pais, como é óbvio. E então, e o espírito e a convivência das provas de marcha era completamente diferente. E então a marcha, com miúda, a gente surgiu por aí, nem tanto pelos resultados, era porque queríamos viajar, estar fora, estar com os amigos. Depois sim, com os resultados o meu treinador começou a desviar-me um bocadinho para o caminho certo. Então, ou seja, nessa altura as tuas primeiras vitórias tu não tens propriamente família ou amigos a ver, não é? Eram fora? Era sempre fora. A minha família no Algarve sempre me percorreu por tudo o que era sítio, mas fora do Algarve era difícil, porque tinha que se trabalhar, né? E tenho uma família enorme, mas
passado uns anos para cá as coisas mudaram, ou seja, a minha família acompanha-me para todo o lado, até para provas fora do país já me acompanharam para as grandes competições, felizmente, e claro, ter uma pessoa, uma cara familiar fora é sempre bom. Claro. Também compensa sempre, há quase sempre medalha, portanto quem for ver também vai... É um individual ou coletivo, felizmente há sempre uma medalha e isso é bom, não é? Só agora começou a achar, se calhar vale a pena ir, há sempre prémio, sai sempre prémio. E o meu irmão já diz que, bom, quando os resultados não correm bem, ele não vai, ele disse, eu disse para me levares, porque a coisa, quando eu estou, a coisa corre bem. Eu tenho que começar a pensar que ele tem que mesmo que ir comigo. E durante como é que é o processo de como é que treinavas? Era quantas horas por dia? Eram todos os dias? Porque até aos 18 anos, como disseste, tinha escola, não é? Sim, eu treinava sempre todos os dias, até ao escalão de júnior, que passei a começar a fazer 2 treinos 2 ou 3 vezes por semana. Treinava de manhã e treinava à tarde. Tinha que me levantar muito cedo para fazer o primeiro treino da manhã, porque às 9 horas, 9h30 ou 8h30 tinha que entrar na escola. E então fiz esses sacrifícios 2 vezes por semana e o outro era ao fim de semana. Já com 18 anos, quando quis seguir profissionalmente, aí sim, treino todos os dias e treino... tirando o sábado e o domingo que faço só um treino, de segunda a sexta faço 2 treinos por dia, ou seja, faço 2, 3 horas de manhã e 1 hora, 1h30 à tarde, todos os dias, e a única vez que tenho um treino é o treino mais longo, leva as 2, 3 horas, mas é só um treino, é só focado num treino, e depois essa tarde é o descanso, o merecido descanso. Portanto, o que muita gente não faz numa semana, fazes num dia, se calhar. Ainda agora estás-me a lembrar, porque há umas semanas atrás eu cheguei a uma quinta-feira e já tinha já passava dos 100 km e era ainda quinta ou sexta-feira. E o Fábio Fogo, e eu estava a comentar com o Fábio que o meu carro ainda não fez esses quilómetros todos. Pois. E eu conduzo, por isso há semanas que fazemos quase 200 km por semana, então são muitos quilómetros e muitas horas nessa semana. E na altura da adolescência, como todos nós sabemos, o foco às vezes perde-se um bocadinho, até para quem não faz desporto, nem tem nenhum compromisso sério com nenhuma competição. Estás a falar de ti, Bruno? Claramente. No teu caso, e acredito que no caso de alguns dos teus colegas, sentias isso? Passaste por isso? Ou mantiveste sempre o foco? Gosto mesmo disto, estou-me a empenhar nisto? Eu acho que passei pelas fases todas, não passei pela fase da loucura, porque... não pela família, não por ninguém especial, é por mim, mas as saídas, as partes das saídas à noite, as borgas, as discotecas, eu não vivi essa parte, nem as visitas de estudo, as viagens de finalistas. Eu fazia questão de não ir e não estar presente, porque no outro dia de manhã tinha que me levantar para treinar, ou no outro fim de semana tinha uma competição importante. Eu não vivi essa parte, vivi mais tarde, já com 20 anos, é que o meu treinador chamou-me à razão, porque comecei a sair aos fins de semana, por loucura dos amigos, e não tinha vivido essa parte na minha adolescência, e teve que o meu treinador me pôr um travão e espera lá, é isto que tu queres ou é aquele caminho que tu queres seguir? E aí tive que voltar outra vez à parte de resguardar... Pôr um travão ou pôr a primeira para pôr até à sexta, né? Foi ao contrário. Voltar atrás outra vez, de não viver, ou seja, essa parte, felizmente ou infelizmente, não a passei tão intensamente, porque tive uma escolha e uma opção de vida. Claro. E quando há esse travão, estava-se a começar a ressentir os resultados ou nem por isso? Estava e estava a chegar um grande campeonato, o Campeonato da Europa de Sub-23, e eu só tinha um ano de Campeonato da Europa de Sub-23 e hoje em dia o meu treinador ainda me diz que eu fui quarta, o lugar que eu não gosto, que é o lugar dos mortos, porque ficamos à entrada de uma medalha. Claro. É um lugar, eu às vezes até preferi ter sido quinta do que quarta. O meu treinador diz que não, quarta é um quarto, mas que eu fui quarta muito por também culpa minha, porque uns meses antes, para treinar para 20 km, eu andava muitos fins de semana a sair, e no outro dia de manhã não rendia como era suposto render nos treinos. E o quarto lugar perdi uma medalha muito por culpa da falta de descanso. Hoje eu tenho consciência disso, mas na altura fiquei revoltada e chateada, mas nunca pensei que tivesse sido por os mesinhos anteriores que tinha deixado alguma moça. A gente aprende com os erros. Claro, obviamente.
Hoje também que já tens muito mais experiência, obviamente, olhas para trás e percebes, se calhar, pronto, foi isso que aconteceu? Foi sem dúvida, apesar de também sentir um bocado de injustiça, porque na marcha nós temos regras e quando aos 4 km a terceira atleta tem 2 notas no quadro de desclassificação e uma prova de 20 km ainda é muito cedo, e no final da prova estavam os mesmos juízes que já lhe tinham dado e não puderam desclassificar. E também foi injusto porque ela acaba a prova quase a correr, eu não podia correr porque o juiz me podia desclassificar, e ela ganha uma medalha e eu sou quarta, mas pronto, também foi muito por culpa minha, porque eu, se não tivesse tido os mesinhos anteriores assim, estava para lutar para as medalhas completamente. E esse tipo de vida, não é? Entre aspas, mas ias sair à noite, foste sair à noite umas vezes ou outras, nos fins de semana, correspondeu ao que tu pensavas que tinhas perdido na adolescência? Ou se calhar não era uma coisa assim tão fantástica? Não era uma coisa assim tão fantástica, acredita, porque ainda chegou vezes em que deixava os meus amigos na discoteca e ia dormir para o carro. Digo, olha, quando vocês... Porque eu era das poucas que tinha carta, ou seja, eu levava, tinha que ter responsabilidade de os trazer. E não era por beber, porque eu nunca gostei de beber. Por isso é que às vezes eles faziam questão que eu fosse, porque era a menina que não bebia, podia levar o carro. Dá sempre jeito de ter uma amiga ou um amigo. Amiga, sim, sempre foi dito isso. E às vezes eu ia-me deitar para o carro, eles depois batiam no vidro e entravam e nós íamos para casa, mas aquilo era muito bom e muito bonito, aquelas 2 horas, 3, mas tudo o que era mais, já era aborrecido, já era muita confusão, muito barulho, muita adrenalina para mim. Eu pegava em mim e ia-me deitar no carro e esperava. E até porque isso era mesmo incompatível com depois tu precisares de render no dia a seguir. Porque no outro dia de manhã, às 9 da manhã, estava a pé para ir treinar. Claro que não rendia a mesma forma dormindo 4 horas do que se dormisse 8. E o corpo sente-se logo. A primeira semana está-se ótimo, o problema é as semanas seguintes, continuar nesta roda viva. E a partir isso, tinhas que 21, 22 nessa altura? 19, 20 anos, 21 por aí, já era... A partir de que altura é que tu começas a perceber que podias mesmo chegar longe nisto? Já tinha sido antes? Já tinha pensado nisso antes, quando fui medalha de bronze no Campeonato da Europa de Júniores. Na Finlândia, não é? Na Finlândia. Depois, 2003. Depois, em 2005, no Campeonato da Europa de Sub-23, é que caiu a ficha com aquela falta de medalha que me fez, porque eu era uma candidata a uma medalha e fui para a quarto, pelas minhas loucuras. E isso fez-me também um clique, que pensar, perdi uma medalha por culpa minha. E isto não pode voltar a acontecer. E então, no ano seguinte, a coisa já não correu assim, dediquei-me a 100% e as coisas correram e fluíram lindamente. Tu, nessa altura, estamos a falar, faltavam 3 anos para os Jogos, já tinhas o objetivo de ir aos Jogos de 2008, nessa altura? Não, de todo. O meu treinador falava nos Jogos e eu pensava que era uma coisa muito longínqua, porque eu ainda tinha 22 anos, 23 anos. Eu só estava a contar 2012, quando me firmasse como atleta, apesar que nesses anos, já como primeiro ano de sénior, eu comecei a fazer frente às atletas que já cá andavam, a Susana Feitor, a Inês Henriques, a Vera Santos, a Maribel Gonçalves, e começou a aparecer uma jovem, que era eu, a começar a meter-me no meio delas, mas aí está, eu era ingênua, para mim aquilo era-me fácil acompanhá-las até certo ponto. Tanto é que em 2006 eu sou a segunda de Portugal e na Taça do Mundo eu faço recorde nacional de sub-23, ganho a elas, ganho lugar para ir ao grande campeonato, mas depois o selecionador não me levou. E depois elas começaram a pensar, e o meu treinador, que eu podia estar nos Jogos em 2008, mas para mim era uma coisa assim. Sim. Nunca me pressionei com isso, porque eu nunca fiz planos de contar em ir, porque estavam aquelas atletas que para mim eram as favoritas, que nunca podia lá chegar. Mas nesse ano a coisa deu uma reviravolta. E depois tu falas aí que o selecionador a uma determinada competição não te levou. Normalmente, para o pessoal que não percebe nada disso, como é que isto funciona? É só pelos tempos que fazem, pelos resultados, ou depois há uma seleção, há um selecionador que há um selecionador e um treinador nacional. E eu vou-te dizer que o selecionador em 2005 deixou-me em casa, em 2006 deixou-me em casa, e em 2007 não me convocou. 3 anos em que eu podia ter abandonado isto, e passou muitas vezes pela cabeça. Andei muito tempo desmotivada, porque nós temos uma marca para fazer, mínimos, que são os tais mínimos para irmos à grande competição. Eu fazia a marca, era a segunda de Portugal,
cheguei a ser a primeira de Portugal. E só que o treinador nacional, como as atletas já tinham sido no campeonato do ano anterior, tinham entrado nas 16 do campeonato do mundo ou 16 do campeonato da Europa, já estavam automaticamente para o ano a seguir. Okay. Nós tínhamos 3 atletas que entravam nas 10, ou seja, era impossível eu estar a lutar contra elas, mesmo levando o ano todo a ganhar e a fazer minutos melhor que elas, mas o técnico levava-as e deixava-me em casa, por opção dele. E isso fez muita confusão, porque eu lutava de igual forma, queria ter a oportunidade de estar no grande campeonato, e chegava-me sempre um mês antes da competição, diziam-me: não, tu não és a convocada, é a outra atleta. Andávamos sempre em guerra, por isso é que a marcha desenvolveu muito, porque nós tínhamos que ganhar aquela para poder ir, aquela tinha que ganhar a outra para poder ir, mas no final as 3 já estavam, ou seja, o jogo nunca foi aberto. Hoje em dia sabemos que o jogo era assim, mas na altura a gente não sabia. Por isso é que a marcha teve um boom fomos campeões do mundo, campeões da Europa, porque nós andávamos sempre em luta, não era com as outras, nós andávamos a lutas com nós mesmos, e tínhamos que ganhar um lugar para ir aos Jogos Olímpicos, ao Campeonato do Mundo, ao Campeonato da Europa, e a gente não se importava com a equipa. No final éramos campeãs ou medalhas, e a gente, porque nós queríamos ganhar o nosso lugar individual. Pois. E por isso é que a marcha em Portugal desenvolveu-se muito nesses anos, e as marcas melhoraram imenso, porque havia competitividade no país. E esses 3 anos eu tive mesmo para abandonar, e em 2008 eu sempre pensei que não vou aos Jogos, porque o selecionador não me vai selecionar nunca na vida. Mas sempre foi o mesmo, 2005, 2006, 2007. Mas em 2008 ele saiu. Então não foi ele, por isso é que o outro me deu a oportunidade, e o presidente na altura, o senhor presidente, que era o Mota, não é o mesmo que é agora, pôs as cartas na mesa e ou a Ana Cabecinha vai ou eu demito-me. E aí, quando ele joga tudo em cima da mesa, e o selecionador, que na altura também já não era o mesmo, também disse: não, eu vou arriscar em levar a Ana. Só que no final estava tudo muito feliz com o meu resultado nos jogos, como é óbvio, porque se eu tivesse falhado, tinham todos caído em cima dos desgraçados, mas como fui melhor recorde nacional, finalista olímpica, andaram comigo ao colo, foi um peso que saiu de cima das costas do presidente e do técnico nacional, que fez pressão que eu fosse aos jogos, porque se tivesse sido o outro que estava nos outros anos, com certeza, ele disse-me na cara, depois dos jogos, que se ele fosse o treinador nacional, o técnico nacional, eu não iria aos jogos. Mas era uma questão de não gostar da tua técnica ou algo do género, ou era mesmo por compromisso, digamos, com as que iam sempre? Não sei. Pronto, podia ter dito. Não sei. Podia ter explicado. Não sei, ele deu-me os parabéns, esteve comigo na aldeia olímpica, mas mesmo assim me chamou à parte e disse-me que se tivesse eu mandado, tu não tinhas, mesmo depois do meu resultado, eu não tinha ido, tinham ido as atletas que no ano anterior tinham sido, porque ele decretou, era assim, era a regra dele, só que ele tinha, aquela regra não pode ser para a marcha nem para a corrida, para o meio fundo, porque os atletas vão se renovando e se há marcas para fazer, nunca pode ser o que ele decide no ano anterior. Se ele não me dá hipótese, ele não sabe se eu no campeonato eu vou ou não, né? Se ele não me deu a oportunidade de o fazer, e quando me deram essa oportunidade eu agarrei-me com unhas e dentes, e a partir de nunca mais saí da seleção. Essas provas que não deixaram, que não pudeste ir por essas razões que já explicaste, eram europeus, mundiais? Sim, campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, tanto é que a minha grande competição como sénior foi nos Jogos Olímpicos. Ou seja, tu ias batendo marcas e recordes a nível nacional, campeonatos nacionais. Sim, porque lá fora ele não me dava hipótese. Selecionava-me para as taças da Europa e taças do mundo, porque somos 4 atletas que ele tem que convocar. Eu até chegava a ser a melhor de Portugal e a ajudar a equipa a ganhar, só que depois ao grande campeonato ele nunca me convocava. Ou seja, para ser irónico e custa dizer, é que o meu grande campeonato foi uns Jogos Olímpicos, porque ele não me deu a oportunidade de ir a um campeonato do mundo. E isso foi ainda muito mais nervoso, miudinho, porque uma miúda com 24 anos não ter experiência dos campeonatos anteriores, se calhar foi por causa disso que eu fui 8ª, porque fui ingenuamente e arrisquei demasiado e agarrei-me com unhas e dentes, e isso foi até um bom resultado. Pois, como estás a explicar, acabou por ser a tua primeira grande experiência internacional. Já tinhas participado em provas internacionais, mas não com esse peso, não é? Exato, nunca com um campeonato do mundo. O meu primeiro campeonato do mundo foi em 2011, ou seja, já tinha estado nos Jogos, já tinha estado no campeonato da Europa, e no Mundial nunca fui em 2011, porque no outro Mundial anterior ele não me convocou. Como é que foi a experiência?
de chegar aos Jogos Olímpicos? É aquilo que a gente que idealizamos e que se vê, a mística que as pessoas dizem? É, sem dúvida. E eu acho que só quem passa e quem está lá é que tem a noção mesmo do que é estar nos Jogos Olímpicos, porque aquilo, acho que só quem passa consegue descrever tudo o que é vivido naqueles jogos, o espírito, a convivência, a adrenalina. Tudo é completamente diferente de um campeonato do mundo ou um campeonato da Europa, e é a melhor sensação do mundo. Eu já estive em 3 Jogos Olímpicos e continua com a mesma sensação e o mesmo bichinho de estar nos Jogos Olímpicos. E a experiência foi igual das três ocasiões? Não digo em termos de resultados, mas em termos de experiência. Em termos de experiência, sim, apesar que no Rio de Janeiro foi uma experiência completamente diferente, porque também foi feito um trabalho completamente diferente. O ano antes, esse ano, para chegarmos ao Rio, houve da parte do Comitê Olímpico que os atletas se interagissem mais, para se conhecerem mais, para estarmos todos juntos numa só nação no Rio de Janeiro. Em Londres e em Pequim a gente não se conhecia uns aos outros, ninguém se conhecia, a gente sabíamos que era de Portugal pelo equipamento, mas não sabíamos a modalidade, ou era um atleta, como chegámos a ter no futebol, vermos o jogador de futebol nos jogos, sabendo porque víamos na televisão, porque o futebol era o mais mediático, mas os outros esportes a gente não conhecia. Eu desconhecia completamente. E no Rio de Janeiro, apesar de já ter tido a oportunidade de estar com os atletas nos outros jogos, que alguns já eram os mesmos, no Rio o comitê fez com que todos se abraçássemos numa só nação, e isso foi maravilhoso, porque a interajuda, a amizade, tudo esses valores que nos transmitem no Rio de Janeiro foi vivido de uma forma muito mais especial. Como é que quantos dias ficam lá a delegação portuguesa, neste caso de marcha? Eu faço questão sempre de ir mais tarde. Eu nunca estive na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, eu vejo sempre a cerimónia em casa. Porque vinham todos juntos ao mesmo tempo? Não, primeiro vão os primeiros desportos, porque o atletismo é quase a última modalidade dos Jogos, é sempre na última semana, e nas semanas anteriores estão os outros atletas. Eu às vezes quando lá chego já não apanho muitos atletas, já têm regressado. E não vejo muitos desportos, porque depois chego lá e quero concentrar-me na minha competição. Claro. E por isso mesmo que a gente convive no nosso espaço comum de Portugal, que temos um prédio só nosso, uma sala em que estamos todos juntos a ver as competições dos atletas, a apoiar-nos, a convivermos. Mas varia de país para país. Eu para Londres fui poucos dias antes, porque o fuso horário não era nenhum, estava aqui perto. Mas para Pequim fui com 10 dias de antecedência, e para o Rio de Janeiro também acho que foi com 8 a 10 dias antes, para poder ao fuso horário e ambientar-me à temperatura. E ficam junto com pessoas de outros desportos, ainda que sendo portugueses? Sim. Todos os desportos estamos todos no mesmo sítio? Temos um prédio que é só de Portugal. Estamos todos juntos, no mesmo, isto é como um prédio, ou seja, depois cada prédio tem os femininos e os masculinos, não há a junção de haver feminino e masculino no mesmo sítio, mas nós dividimos quartos com o judo, com a ginástica. Ali não há só o atletismo de um lado, a ginástica do outro, estamos todos juntos, somos todos o mesmo país, e é isso que torna os Jogos Olímpicos tão especial. Quem é que, houve alguém que tivesse surpreendido pela positiva, que não conhecesses dos outros desportos, e que hoje sejas muito amiga, por exemplo? Eu realmente tenho a Thelma Monteiro, que é do judo e que é, se calhar, a atleta neste momento que é mais mediática. Que também não ganhou medalhas nenhumas. Surpreendeu-me pela positiva, porque eu via a Thelma como uma pessoa mais fria, ou transparecia essa parte mais fria, e não, ela é uma rapariga super humana, está sempre disposta a ajudar. E gostei, e foi um prazer enorme poder conviver com ela e aprender muita coisa com ela. A malta da canoagem, o Pimenta, o Emanuel, o João, são pessoas que estão sempre ali para nós, e são as pessoas que a gente vê muito mais vezes, porque felizmente quem ganha medalhas é quem aparece mais. E são pessoas que estão lá sempre para ti, quer nos bons, quer nos maus momentos, e não fazem parte do nosso desporto, da nossa modalidade. E foi maravilhoso, temos conhecido pessoas muito, muito, muito fixe.
tens um 8º lugar em Pequim, não é? Como já disseste, ficaste em 9º em Londres. Já sou 7ª. Ok. Pelo doping. Ok. Já tenho diplomas diferentes. Já tenho o 8º e agora tenho o diploma de 7º em casa. Com sorte ainda vais ao terceiro. ainda. E em 6º em 2016, é isso? É isso. Tenho o 8º, o 7º e o 6º. É este ano que vem a medalha? Era bom que sim. Era bom que sim. Pelo menos melhorar o 6º lugar do Rio, porque como o meu treinador diz, é verdade, há que sempre pensar mais à frente e basta estar lá para que as coisas aconteçam. Quem não está não consegue lutar pelas medalhas, isso é certo. E se for o meu dia, como foi os outros jogos, os outros 3, estou na luta pela medalha e para melhorar o 6º lugar do Rio de Janeiro, que é para isso que eu me dedico todos os dias para treinar. Acabaste de ser campeã nacional pela 7ª vez, é isso? É isso. Em Almeirim. 20 km de marcha. Eu não estou dentro do assunto nesse aspecto, então vou-te perguntar: há uma espécie de prazo de validade para este desporto? Não, há quem diga até que na marcha, apesar que agora está a ser tudo um bocadinho mais completamente diferente. Há uns anos atrás, quando eu entrei, as mais velhas é quem andavam na frente, as jovens não chegavam lá. Hoje em dia é ao contrário, as mais novinhas que aparecem, que vêm com o sangue todo novo, que eu já vivi e presenciei essa parte quando era mais nova, era eu que andava lá com as mais velhas. Hoje, com 37 anos, eu sou das mais velhas do grupo da frente, porque as outras são todas 25, 24 anos, 22 anos, vêm com aquele sangue todo de falta de experiência, mas está lá tudo. E essas miúdas é que às vezes são mais perigosas, é o que têm feito grandes resultados, e é para aí que eu estou a apontar as minhas baterias hoje em dia, porque eu e a chinesa, que foi campeã do mundo, somos as mais velhas do grupo dos 20, e já nos conhecemos desde 2001, desde 2001 que a gente temos feito nas competições lá fora, a Ungliu, e vê-se que com 37 anos antes ia a carreira até aos 40, 41, ainda podias ganhar medalhas e andar na frente. Hoje a coisa já não é assim, porque tudo muda e hoje é ao contrário, as mais jovens é que estão agora no topo, na frente. Quem é que são as novas Anas Cabecinhas que andam aí agora? Opa, o Portugal está a passar por uma fase um bocado complicada e... Mas isso também só precisam que tenham um selecionador que não as convoque. Também continua essa parte. Ti, claro. Continua essa parte, porque temos boas atletas que deviam de dar oportunidade. Não a fazer grandes marcas. Para nós agora é grandes marcas, mas eu na altura com a idade delas eu tinha muito melhores marcas, mas a gente não pode fazer comparações. É as atletas que temos, são os nossos futuros. E neste momento a nossa federação não está a apostar nestas jovens e mais ano, menos ano, elas vão acabar por abandonar, como já outras abandonaram. Porquê é que isso acontece, na tua opinião? Porque a nossa federação não as convoca, porque mete marcas um bocado exigentes. Por exemplo, agora tivemos numa taça da Europa, que é uma taça de equipa, e nós não levamos equipa em nada. A única equipa que levámos fomos campeões da Europa, foram os júniores. Por de resto, não levaram equipa em nada e nós como equipa sentimos-se mais fortes e mais seguros para que a prova corra bem. E quando a partir do momento que a federação com atletas perto da marca não as convoca, não as seleciona, as miúdas começam a perder a motivação de andar nisto, que era um dos objetivos da época, era a taça, e exigem marcas que sem ideias para isso, porque é uma taça coletiva, é uma prova coletiva, é na Europa, é aqui perto, não tem que fazer grandes gastos como se fosse para a China ou para outro sítio qualquer do mundo. E depois vemos miúdas que podem chegar muito à frente daqui a uns aninhos e que vão acabar por desistir, porque não apostando, falta depois a motivação para continuar. E temos pelo futuro da marcha neste momento? Temo. Em Portugal? Temo porque vejo os outros países a terem grandes talentos e passam a séniores e dão um salto, e em Portugal a coisa não está a acontecer, e temo porque, para te dizer, eu fui a última atleta que fui boa júnior, boa sub-23 e cheguei ao escalão sénior. Neste momento temos boas júniores, mais ou menos sub-23, e depois muitas delas não chegam ao escalão formação sénior a fazer parte da equipa comigo.
Antes andávamos na luta para ir a um grande campeonato e hoje em dia eu vou ao grande campeonato sozinha. E isso também me faz pensar que me faz falta o sangue novo, o sangue destas miúdas, por parte culpa dos apoios e outra parte custa muito treinar para 20 km, tem que ser muitas horas de treino e conciliar o estudo da faculdade com esta carreira torna-se um bocadinho complicado. Essa é outra questão, porque falas da falta de apoios também, que continua-se a verificar ainda hoje. Não é fácil uma pessoa, no teu caso, tu depois prescindiste de curso universitário para dedicar só a isto. Provavelmente há muita gente que não o fará, né? Como acabaste de dizer, seguem para a faculdade e tudo isso. Como é que, por exemplo, como é que uma atleta, como aconteceu no teu caso, se torna só profissional disto e vive só disto? É os resultados. Se não tiveres resultados, não tens apoios, não tens patrocínios. Eu, como tive sempre resultados, tive sempre o apoio do Comitê Olímpico, mas também foi porque fiz resultados. Se não tivesse tido resultados, hoje em dia se calhar não estava cá na cabecinha. Estava uma atleta que gosta do desporto e do atletismo, mas não era profissional, tinha que estar a trabalhar para poder, e não tinha os resultados que tenho hoje em dia, porque trabalhar X horas e a seguir e treinar, o rendimento não é o mesmo. E se calhar muitos atletas ficaram por aparecer, pronto, não conseguiram... Exatamente, porque tiveram que fazer uma escolha, porque ou que o clube baixou o ordenado ou porque o clube o dispensou. As pessoas têm que se virar para outra coisa, ou dedicar-se a 100% à faculdade, que é para isso que os pais estão a pagar a propina, ou ir trabalhar, poder ganhar a vida, continuam cá, mas já não são aqueles atletas que a gente ouviu há uns anos atrás. E isso infelizmente passa-se em Portugal e passa-se em todo o mundo, que eu dou-me com imensos atletas de outros países e estão a viver a mesma coisa, só que os outros países continuam a apoiar os atletas e a ter formação, a ir para estágios com eles. E Portugal, infelizmente, se não tiveres um bom resultado, o atleta é um bocado esquecido. Ou então já tiveste aquele resultado, levas ali uns anos que a coisa não corre bem, começas a ser um bocado esquecido outra vez. Se não voltares já a aparecer, começam a ficar para trás. Infelizmente às vezes não são uns anos, às vezes nem é preciso tanto tempo para... Não, já temos muitos miúdos que... Infelizmente, não é? Infelizmente, nem é pela idade, é miúdos com muita potencialidade e infelizmente são esquecidos, os clubes deixam de apostar, não há resultado. E, infelizmente o resultado neste momento é que conta. Se não tiveres resultados, és passado um bocado para trás. Quando tu falas aqui em provas que era suposto ir por equipas e depois não vão, mas pronto, às vezes ainda acontece, como é que é o processo disso? Cada pessoa treina no seu sítio, com o seu clube, e depois fazem uma espécie de estágio antes da competição, todos juntos? Sim. A grande seleção é formada no Campeonato Nacional. Normalmente tem que se fazer uma marca, que a Federação, para lá eles pensam que marca é que metem. Já foi 1h39 nos 20, passou para 1h37, ou seja, tiraram-lhe 2-3 minutos à marca e as atletas são as mesmas. E acho que tirar assim tantos minutos numa prova de marcha é uma coisa... ainda se numa taça da Europa. Numa taça do mundo eu fazia-me sentido, numa taça da Europa não. Eu pensava que isso era por recomendação mesmo do Comitê Europeu ou Mundial? Não. A nossa Associação Europeia não tem mínimos para a taça da Europa. Cada país é que põe. E há países que levam atletas com 1h40 e às vezes chegam lá, surpreendem e fazem grandes marcas. Eu vou-te dizer que em 2004, como primeiro ano de sénior, eu era a 6ª de Portugal. Houve a 5ª atleta que foi operada semanas antes ao joelho, deram uma oportunidade de levaram-me. Eu tinha 1h41 e deram uma oportunidade de ir. Eu cheguei lá, fiz 1h37, eu tirei quase 4 minutos ou mais de 4 minutos à minha marca. Mas não foi pelo lugar, porque eu fui pequeno para em 50, mas como miúda com 20 anos, ires a uma equipa sénior com as grandes mulheres... Sim, o contexto em que... Deu-me outra vivência e outra motivação para cá continuar. Se tivessem dado essa oportunidade aos jovens, às miúdas que estão a aparecer e aos miúdos que têm desaparecido, hoje em dia se calhar tínhamos outra rivalidade e outra qualidade na marcha em Portugal. Neste momento, quem é que está no mesmo estatuto que tu em termos profissionais? Está a viver para isto? Não estou a dizer em termos de resultados não, ou de... É isso. Está a Inês Henriques, que infelizmente também está a passar por momentos complicados de lesões e tudo mais, mas ela dedicou-se mais aos 50 km e aos 20 km e aos 35. Em marcha?
Na marcha, É sim. para quem está a ver isto não pensar que é de carro. Não, 50 km de marcha e 35 marcha, que agora os 50 não vai ser olímpico, mas para os próximos jogos vai ser 35 km femininos, felizmente, vai haver outra distância feminina. E está a minha colega de equipa e do clube, Edna Barros, que também podia ter estado na taça este ano, mas tem também uma lesão grave no joelho, está a tentar curar. Infelizmente acho que já podemos esquecer os jogos este ano, que ela era uma das atletas que ia por ranking, porque há outra forma de selecionar aos jogos, é 60 do mundo. Ela já saiu fora do ranking, não pode competir para mostrar a sua qualidade. Eu acredito que este ano podia estar a fazer parte comigo de ir a Tóquio, mas infelizmente por uma lesão a gente não sabe quando é que elas aparecem e ela infelizmente ainda está lesionada. E esperemos que ela então não venha ainda. O que eu lhe transmito é que 2024 está aí e é para aí que ela tem que apontar baterias. E tu apontas baterias para 2024 ou ainda não pensas nisso? Eu já houve momentos que penso e outros momentos que tento não pensar. Eu queria a minha carreira acabar em 2020, para ser sincero. Com o mundo, sincera. basicamente. Acabava a carreira e quase que acaba o mundo. Não. Foi quase. Eu por acaso gozei, fiz partes de TikToks e coisas do género na altura que acabar a carreira, neste momento, era mais importante, era não acabar o mundo, como estás a dizer, porque a coisa estava mesmo, com o que transmitiu nas notícias, a coisa estava tão feia. Depois, quando passaram os jogos para este ano, 2021, já não me é tão longínquo, 2024, é mais 3 anos. Mas vamos ver o que é que o corpo reage. Eu também quero fazer uma paragem a seguir a Tóquio para ser mãe. Depois é como tentar ver a minha recuperação. Se regressar bem, tudo bem. Se não regressar, acaba a carreira feliz da vida. Já são muitos anos também. Mas esses anos que tu falaste, né? Estamos agora aqui a falar do sucesso, mas esses 3 anos que tu falaste que não foste selecionada e por muito que quisesses isso e atingiste o teu objetivo e hoje estás onde estás, como é que alguém consegue ano após ano levar essa nega e conseguir... é que não foi uma, nem duas, nem três, foram 3 vezes, 3 anos, e como é que essa força interior, como é que... Felizmente tive um grande treinador, ainda hoje tenho muito a agradecer, continua a ser meu treinador de vida, a nunca me deixar desistir, porque era fácil eu desistir. Pois, daí a pergunta, claro. A minha cabeça... Olha, eu vou-te contar uma história que eu estava a treinar, já estava longe de casa, quando o treinador nacional comunica, olha, não é a Ana que vai, é a atleta que recuperou da lesão, é ela que vai. Eu vim a pé para casa, a passo, não deixei de treinar completamente. Estava longe, mas eu preferi ir caminhando. O meu treinador, vai correndo até casa, pelo menos. Não. A minha época acabou naquele instante que aquele telefone toca e a minha cabeça ficou completamente... Eu não sei se tenho outra vez forças para continuar o próximo ano. Claro. Mas chegava a setembro, lá estava o meu treinador a ligar, o treino começa amanhã, às 6 horas vou-te pescar. E pronto, sim, motivei-lo e digo, claro, que tenho uma família também louca a vibrar com os meus resultados, que também nunca me deixaram baixar os braços nem dizer que não a nada, por isso, se não fosse eles hoje em dia... Essa força extra treino, digamos assim, nada tem a ver com o treino, mas tudo o que leva até lá foi muito importante. Sim, porque tu próprio, se não tiveres essa estrutura por trás, ou alguém que te puxe... É impossível, tu sozinha tu próprio te derrotas e dizes, não, pera, já chega. Por muito que nós queiramos uma coisa, que era o teu caso, mas acho que essa base foi muito tempo a bater na mesma tecla e já pensava, não, chega, isto para mim já não dá mais, eu vou seguir a minha carreira de estudante, vou trabalhar, vou fazer outra coisa qualquer, e estava a receber bem na altura, mas não, eu não quero mais isto, porque a pancada é muito grande, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e então, mas pronto, tive boas pessoas por trás, ainda hoje tenho, que não me deixaram que isso acontecesse, felizmente. Claro. Houve algum destes resultados nos jogos que tivesse desiludido um bocadinho ou não? Ou corresponderam a todas as expectativas, ou superaram até? Olha, o Pequim foi uma completa surpresa. Eu era das atletas das últimas, se calhar, da lista de partida. Era, se calhar, das mais novinhas do pelotão. A mais louca, que partiu daquela maneira, que o meu treinador quase tem um ataque de coração quando me vê naquele lugar, pensando quando é que ela vai cair, quando é que ela vai morrer, quando é que ela vai parar lá para trás e ela vai no final vai dar uma coisinha má.
E ainda hoje tenho a imagem do meu treinador que estava pior. Ele já não me dizia as indicações, já não sabia o que havia de fazer porque ele estava tão louco. E eu, pronto, olha, segue aqui. E em 2012 a responsabilidade já foi outra, porque já tinha o 8º lugar de Pequim e também já tinha 4 anos a mais. Mas sim, Londres eu estava à espera de melhor, sou-te sincera, porque já estava com outra. Já tinha feito um ano maravilhoso esse 2012, com grandes resultados. E então estava à espera de um melhor lugar com o 9º, porque queremos que não, eu fui 9ª, cortei a meta em 9º lugar. E então eu estava frustradíssima, porque como o 4º lugar, o 9º também é o lugar do morto, porque não és finalista, porque foi muito dinheiro que se perdeu, porque finalista dava-te mais dinheiro para preparação, dava-te outra estabilidade, e um 9º lugar, por um lugar, não te dá essa mesma estabilidade financeira. Reduzi, no mês seguinte fui logo reduzida imenso dinheiro no outro mês por um lugar, e claro que esse lugar foi muito, claro que agora com o 7º lugar o dinheiro foi reposto pelo Comitê Olímpico, pela Federação. Passados estes anos também não te digo que não foi bom receber o dinheiro daqueles anos, mas claro que um 9º lugar em Londres, com a família e amigos a apoiar, porque foram a Londres a apoiar-me os jogos, é completamente diferente teres a família ali. Claro. Parte da família não foi toda, mas a parte da família estar ali, estava à espera do melhor resultado do que o 9º. Hoje digo que sou 7ª, mas para todos os efeitos eu acabei a prova em 9º, os outros atletas foram apanhados com doping posteriormente. O 6º lugar do Rio já foi muito melhor, porque eu nem era para partir, isso quase ninguém sabe, ainda este fim de semana a gente falámos nisso. Eu acordo nessa manhã, eu não consigo me pôr de pé, eu não consigo me pôr direita, eu só chorava, eu não aqueci para a prova. O meu aquecimento foi todo feito na Marquesa para me tentar pelo menos me pôr de pé, porque eu acordei entrevada com uma dor nas costas que não me conseguia mexer, eu só chorava, como é que eu vou fazer 20 km neste estado? E ainda hoje ninguém sabe como é que eu fiz aquela prova, aquele resultado, sem me conseguir mexer, porque alguma coisa se passou ali, que eu consegui fazer 20 km e fazer aquele resultado, que para mim e para toda a gente do Comitê Olímpico na altura pensava que eu podia fazer melhor, mas na manhã quando eu acordei naquele estado, ninguém pensou que eu conseguisse fazer nem 10 metros, quanto mais 20 km, e fazer aquele resultado, e a garra que tive para lutar pelo 6º, porque andou ali entre o 7º, 8º, 9º, até muito bem parte da final, e eu recuperei imenso, fui 6ª. No final não me levantei mais até outro dia a seguir, porque não conseguia, estive no departamento médico, e foi um milagre ter conseguido fazer aquele resultado. E a que é que se deveu isso? Chegaste a perceber? Não cheguei a perceber, eu dormi na mesma cama os mesmos dias anteriores, eu não sei se alguém andou à porrada comigo nessa noite. O que é certo é que estava mesmo muito, muito mal, nada me fazia efeito, e o resultado foi porque levei 4 anos, porque os jogos não se preparam num ano, claro. 4 anos a treinar para aquilo, e a adrenalina foi mais forte até que a dor. Tu começas a bater recordes muito cedo, tens uma carrada de recordes nacionais e basta fazer uma pesquisa rápida no Google, na Wikipédia, na tua página como atleta. A minha questão era o que é que estes recordes, estas marcas significam para ti quando tu pensas nisso? Estás em casa e começas a pensar, eu já ganhei isto, já ganhei aquilo. Eu penso muito, cada vez penso mais, a idade permite-me isso, quando era nova não pensava tanto. Para mim tem um significado muito grande, porque são recordes de uma atleta que eu sempre vi no topo, que nunca pensei lá chegar, nem alcançar, nem nada. Uma Susana Feitor para mim era a Susana Feitor aqui e Deus lá em cima, porque eu desde pequenina eu ficava acordada a ver as provas da Susana, e hoje em dia ter-lhe já roubado 3 ou 4 recordes dela, para mim tem um significado muito grande, e ainda hoje em dia é uma grande amiga que eu tenho o maior respeito, e isso para mim tem um recorde nacional, tem sempre um significado, sendo de uma pessoa que tu desde pequenina queres ser e sonhas ser, ainda é mais especial. Tens algum sítio específico em casa para medalhas e para essas coisas? Tenho, eu tinha na casa do meu pai. A casa do meu pai era o meu museu, ou o meu pai que fazia questão de ser museu, porque
cada vez que ia lá alguém lá à casa, ele convidava a pessoa para mostrar as taças da filha. Pois é que não era uma, nem duas, nem três, já começava, já tinha muito para mostrar. A pessoa vinha lá à casa para ver como é que ele estava e ele chamava a pessoa para dentro para ver e ele não me deixava trazer nenhuma taça para casa. Eu ganhava as taças e ele estava na prova. Ele já estava com a taça ao pé dele para levar para casa. Ou seja, eu tenho pai 2 ou 3 taças em casa, porque o resto ficava tudo na casa dele. E agora foi muito chato quando tivemos que vaziar a casa do pai e dividir os troféus. Teve que ir para as garagens dos meus irmãos, porque eu ainda não tenho onde, quero fazer um museu, mas ainda não tenho um apartamento onde pôr mais de 300 ou 400 taças, é impossível. E então fiquei com as mais significativas para mim, para já em casa. As minhas medalhas internacionais estão todas comigo. Agora a gente ter os 6 irmãos, porque de 300 ou 4 a dividir por 6 sempre... A gente teve que dividir porque elas são mesmo muitas, eu não tinha noção. E foi agora quando as limpei e arrumámos em caixas é que vimos mesmo a quantidade de... Eu ainda disse, vamos vender isto às velharias, pode ser que a gente ganhe algum, mas os meus irmãos não. O teu pai fazia questão, por isso não vai para lado nenhum, vai ficar espalhado. Quais é que são as metas, os objetivos que ainda pensas perseguir? Já disseste que até já ponderaste acabar a carreira agora, não é? Agora estás a reconsiderar isso? Não. O que é que ainda tens por alcançar? Eu ainda quero fazer muita coisa no atletismo e acho que ainda é a tal situação que a tal medalha internacional ainda me falta a nível individual num grande campeonato. E acho que não é por ter 37 anos que está fora de hipótese, porque eu ainda me sinto cheio de força e a treinar melhor que nunca. Falta-me é ter a tal estrelinha naquele dia, porque às vezes tu podes treinar muito bem e o dia da prova não te corresponder àquilo que treinaste, e isso em qualquer desporto. Claro. E em 20 km então muita coisa pode passar-se. E é isso que eu continuo a batalhar, é isso que continuo a lutar por esse tão desejado resultado. E vamos ver como é que o corpo vai reagindo de ano para ano. Eu já não penso daqui a 4 anos, nem daqui a 3. Vamos ver de ano para ano como é que vai ser. Achas que terias sido ou serias neste momento melhor atleta se competisses noutro país? Ou iria dar mais ou menos ao mesmo? Iria dar mais ou menos ao mesmo, porque eu vejo também muitos atletas noutros países que a gente vê com grande potência, também passam por igual ou pior, muitas das vezes, com o pouco que o país fornece. E nós, por acaso, até vivemos num país com uma cultura de desporto ainda um bocadinho vincada para o futebol, mas ainda aposta noutros desportos, enquanto há países que é só o futebol ou outro desporto qualquer, e os outros desportos são esquecidos. E há atletas a ganhar medalhas que é falado naquele dia, depois ninguém sabe quem são, e em Portugal, como é um país pequenino, ganhamos medalhas ou fazemos algum resultado e temos aquele conhecimento e somos falados e as pessoas reconhecem-nos na rua, o que é bom. O que é bom. Consideras que tens sido valorizada pelos feitos que tens conseguido? Sim, felizmente sim. Há uns anos atrás não pensava assim, porque tentava arranjar patrocínios com os resultados que tinha e não conseguia. E eu começava a ficar um bocado a pensar que injustiça, porque via atletas que não tinham os resultados que eu tinha, ou internacionalmente falando, e representar o país, e tinham uns patrocínios que eu não conseguia entender. Mas hoje em dia já não desvalorizo essa parte, tenho os patrocínios certos, tenho as pessoas certas do meu lado, e é isso que importa. Tu já há pouco falaste bastante em termos de uma rivalidade saudável que foi havendo entre vocês e que até proporcionou o boom da marcha em Portugal. Dão-se todas bem? São amigas? A rivalidade fica-se pela competição? A rivalidade fica-se pela competição, porque antes e durante a competição, durante a competição a coisa não é assim. Eu devo ser das poucas. Ainda no fim de semana a Inês Henriques disse-me que há atletas poucas como eu, que eu ajudei várias vezes a Inês, e uma delas foi tentar protegê-la ao máximo, porque ela tinha 2 notas no quadro e eu abdiquei de ir mais à frente para tentar resguardar ela ao máximo, ou seja, tapar, entre aspas, um bocado para que os juízes não a vissem tanto, para que ela acabasse a prova. Só no final é que eu me fui embora, ainda fui conseguir o 8º lugar, mas ela não foi para a rua, acabou a prova, e houve outros momentos também que fiquei e tentei ajudá-la ao máximo, e havia rivalidade de lugar, não é? Porque num grande campeonato nós temos que pensar individual, e felizmente ainda há atletas assim com esses valores,
e eu vejo isso e isso deixa-me feliz de haver ainda essa parte humana nas pessoas, não é só pensar em ganhar e chegar à frente quem dá esses valores. Há pouco dizias-me que eu ia perguntar e depois o que é que segue, se já pensaste nisso, há pouco já me disseste que querias seguir alguma coisa relacionada com a nutrição, não é? No desporto. Exato. Portanto, esta já fomos. Temos o nosso amigo que chegou contigo aqui, o Fábio. Pronto, nós já o entrevistámos, né? Tu já viste, já tivemos aqui um episódio com ele. Sempre muito nervoso, ele sempre muito nervoso. Queria te perguntar quando é que começou a colaboração com ele, como é que o descobriste e o porquê que o escolheste para trabalhar contigo. O Bruno já andava no Jardim Funcional. O Bruno Domingos, é o meu namorado já há alguns anos, a gente já vive juntos já há alguns anos, e ele já, a seguir à pandemia, eu comecei a ver ele desaparecer-me de manhã, às 6 e tal da manhã, e eu, mas onde é que ele vai a esta hora? De manhã, tão diga-se, cedo. Madrugada. Sim, para mim é madrugada. Onde é que ele vai tão cedo? E eu fazia-me confusão. Só mais tarde é que ele me disse que pois, vinha todo suado. Foste treinar, correr? Não, fui lá para o jardim. Eu, pronto, fiquei com esta ideia do jardim, mas fazer o quê? Não percebia. Depois é que ele me explicou e disse, e ele sempre a dizer, vem comigo e estou de férias, tu vens todo rebentado, eu não me vou meter nisso. E nunca ia. Mas passava lá e via sempre aquela agitação da música à tarde a correr. Já tinha visto aquilo lá há muito tempo atrás, mas não sabia o que era ao certo. Mas o Bruno lá me convenceu e quase no início da época eu precisava de arranjar um PT, porque eu trabalhava com o Valério no Calema, só que o Valério num ginásio não consegue ter tempo só para ti, e eu precisava desse foco durante aqueles uma hora, e volta e meia eu não consegui ter o Valério só para mim, a gente não conseguia ter horários para conciliar. E então fui a 2 treinos a assistir ao Jardim Funcional, andei uma semana sem me conseguir mexer, para ser sincero. Como é que foi o primeiro treino com o Fábio? Houve ali umas séries de skipping que aquilo no dia a seguir não... Opa, e foi um exercício né? que eram 4 pessoas a explicar-me um exercício e eu não conseguia atinar com o exercício. E eu ria-me. E eles pensavam, mas quem é esta maluca que estava aqui que não consegue fazer o exercício? Depois e eram 4 pessoas a ajudar-me e eu nada. E isso ficou-me na cabeça. Na semana seguinte regressei e depois disse, não, eu preciso... O Fábio sim, depois o Bruno já me tinha dado boas indicações e que era uma boa pessoa para trabalhar. Então tive uma reunião com o Fábio, ele aceitou o desafio e pronto, começámos a trabalhar este ano. Era um ano importante, eu precisava de uma pessoa que me pudesse ajudar nessa área, principalmente para prevenir das lesões, porque eu volta e meia andava com problemas físicos e isso não pode acontecer, porque nós precisamos de todos os dias. E na área da parte dos ginásios, infelizmente isso não está muito trabalhado e faz falta, porque nós precisamos ter uma boa massa muscular para poder aguentar tantos quilómetros e tanto impacto que nós levamos. E foi falado uma reunião entre ele, meu treinador, e tudo surgiu com boa onda. E ficámos logo ali uma equipa, ele aceitou o desafio e isso foi bom, e hoje estamos a ter bons resultados. Tivemos logo grandes resultados em dezembro com os mínimos olímpicos, e eu estava muito feliz com o resultado e pelo trabalho que a minha equipa de trabalho todas fez, e o Fábio foi uma peça também que ajudou à renovação neste novo trabalho. Acaba por complementar com o teu treino, sim, que já fazias. Sim. Ou seja, não foi uma coisa vista como uma substituição, é um complemento. Não, eu já fazia trabalho de força, só que não era específico para marchador ou... Eu trabalhava condição física no geral. Sim. E eu precisava de algo específico para a parte muscular que eu preciso e que eu vou exercer durante 20 km. E eu sozinha num ginásio não é a mesma coisa do que estar uma pessoa a corrigir-te, a dizer que as coisas são feitas assim. O meu treinador tentou, e o que a gente ganhou com isso foi eu constantemente me estava a lesionar das costas, porque eu não fazia com o peso adequado, eu não fazia o exercício corretamente, e então decidimos, espera, temos lacunas nesta parte, e então é aí que nós temos que procurar ajuda. E vimos que o Valério não era a solução neste momento, porque eu precisava de mais atenção e eu não podia pedir ao Valério, olha,
deixas o ginásio e agora ficas só, e agora ficas só comigo. Que... É impossível, porque infelizmente a nossa federação também não paga assim tão bem para que a pessoa deixe de trabalhar a tempo inteiro e esteja só contigo. E então expliquei isso ao Fábio. O Fábio aceitou logo o desafio, tinha horas que me podia conciliar com o grande dia preenchido que ele tem. Sim, também estava a pensar nisso. O grande dia, não, a grande vida preenchida que ele tem. Que eu digo, como é que tu aguentas? Eu acho que ele deixou qualquer coisa por fazer enquanto chegou aqui à porta, teve aqui 30 lembrou-se e acho que voltou para trás. Ele aqui perdeu 30 segundos de alguma coisa importante. E então surgiu isso e está a ser muito fixe trabalhar com o Fábio. Essa parte do reforço, estavas a dizer, pois eu também faço as minhas corridas muito a nível, obviamente, né? E aqui é propício, há muita malta a correr pelas condições que até temos aqui, e acho que essa parte do reforço muitas vezes fica esquecido. Isso também é importante não só para atletas de alta competição como tu, mas até por uma pessoa que gosta de praticar desporto diariamente e principalmente a corrida, e essa parte do reforço às vezes ficar para trás, e é importante também mesmo quem faz isto como um hobby, né? Sim, isso é muito importante. É muito importante porque às vezes não é só correr para a frente. Tu pegas hoje e queres ir correr. Se não tiveres uma boa estrutura muscular, cedo ou tarde vais-te lesionar e depois vais-te interrogar o que é que se passou, o que é que eu fiz de errado. O que está de errado é a parte muscular que não é trabalhada de forma adequada e certa. Não se procura as ajudas que tem que se procurar e depois temos essas pessoas a fazer essas loucuras. Mas felizmente já há muita gente a trabalhar e a procurar ajuda nessa parte. Como é que consegues treinar em tempo de pandemia, em contexto de pandemia? Adaptaram-se? Consegui adaptar-me. O Fábio teve que se adaptar também Tivemos que conseguir adaptar-nos porque desde que haja redes sociais e internets e telefones a gente consegue, porque eu também passo muito tempo fora a estagiar, por isso o Fábio ao mandar o plano dos exercícios, naquele momento poder ver os exercícios mesmo longe, poder acompanhar é fundamental, para também mesmo de longe poder corrigir, ou seja, ele manda o plano, ele sabe que sigo estritamente o que ele está a planear e tudo tem funcionado muito bem. Infelizmente aqui a zona de Vila Real Santo António fechava o complexo ao fim de semana e isso fez muita falta porque eu precisava do ginásio e em tempos de pandemia o ginásio era fundamental para mim e o fim de semana era quando eu tinha o dia de ginásio e é quando a pista estava fechada, ou seja, foi-nos muito problemático conseguirmos arranjar ali mas não deixámos de trabalhar por isso, continuámos o trabalho. E a preparação não se ressentiu? Não, de forma nenhuma. Desde que haja boa vontade e um sítio, nem que seja pequenino em casa, acho que as coisas fazem-se bem. Só também para quem não, fazer aqui um parênteses, quem não sabe quem é o Fábio que estamos aqui a falar, o Fábio já passou aqui, portanto podem procurar aqui nos vídeos sugeridos à vossa direita ou no browser Conversas do Ventino e Fábio Moreno, e o Fábio também tem a história dele para contar e também falamos um pouco da Ana Cabecinha lá, portanto vejam também esse episódio se estiverem curiosos. Se não tiverem, vejam a mesma porque é importante para nós. Acho que está na hora da gente abordar aqui esta camisola, esta t-shirt. Conta lá o que é que esta t-shirt significa. Eu de 4 em 4 anos, o meu clube e o meu treinador e familiares organizam-me um jantar de despedida e tem sido religiosamente realizado. Este ano espero que, depois de pandemia, duvido que esteja a quantidade de pessoas que têm ido nos outros anos, mas são as pessoas mais próximas de mim e esta blusa foi feita em 2012 para Londres, em que mais de 100 pessoas assinaram, mais de 100 pessoas estavam no jantar e fizeram questão de assinar e mandar-me toda a força. Eu li cada palavrinha que está aí, eu li toda, de frente e de trás, e desde aí, como tem dado sorte, é a blusa que vai comigo para todo lado, que dorme debaixo da minha almofada religiosamente para todos os grandes campeonatos, não é só os jogos, por isso levo-os todos comigo para todo lado, já foi para todo lado do mundo esta blusinha. E tem dado sorte, não é? Tem dado sorte, por isso todos eles vão comigo. E o que é que tu fazes nos tempos livres
que acredito que sejam poucos. Até não. O Bruno vai comigo às vezes para estágio, ele fica louco como é que eu consigo estar tanto tempo quieta, mas eu preciso desse tempo para descansar, claro, não é? Porque levo a manhã toda a treinar, à tarde eu preciso é de estar deitadinha a descansar. Ele é que não está habituado a essa parte. E então eu tenho muito tempo livre, felizmente, é as horas que tenho de descansar, é tentar dormir um bocadinho, descansar, mas o que eu gosto muito de fazer quando estou a descansar, para não dormir, porque às vezes quando durmo à tarde, à noite não consigo dormir com tanta facilidade, eu sou muito viciada em filmes e séries. Ler, tenho tido mais essa paixão por ler ultimamente, mas é mais à noite. À tarde eu gosto muito de estar a ver uma boa série, um bom filme e depois ir treinar, e quando venho, como estou tão agarrada à série, se for uma boa série, venho do treino e estou a ver outra vez. Estás a ver alguma agora neste momento? Estou a ver uma, e o meu treinador, o Bruno, diz: mas porquê que estás a ver uma série mexicana? Aquela série da Netflix, a La Piloto, está espetacular. Assistam, porque está maravilhosamente, está espetacular. Eu estou a adorar. E só a primeira temporada tem mais de 80 episódios, por isso, e estou a adorar imenso. E a outra que tinha visto anteriormente, já nem me lembro o nome, Quem Matou Sarah, ou uma coisa assim, também mexicano, por incrível que pareça, mas foi porque recomendo alguém. Saiu agora ontem saiu a segunda temporada, portanto. Foi? Pronto, então vamos já acabar a entrevista já para ir. Então tenho que ir ver, porque a primeira temporada ficou-me ali um bocadinho estranha. Exato. E então, tens alguma favorita? Alguma que tu digas, a minha série de sempre? Que revejas às vezes quando. A Guerra dos Tronos. Ok. Que fiz milhares de tentativas, porque toda a gente falava e eu ia lá tentar ver, não me chamava. Passado muito tempo, toda a gente outra vez a falar da série, eu vou voltar outra vez a tentar ver. À terceira foi de vez, aquilo pegou e eu fiquei viciada, e ainda hoje estou a falar em voltar a ver outra vez, porque aquilo apaixonou-me de uma maneira brutal. Comigo foi o Breaking Bad, não sei se já vi. Já vi. A primeira temporada custa a agarrar, mas a partir daí... Mas aí não, a minha até eu gostei logo. Agora a Guerra dos Tronos, a terceira é que foi de vez. Eu a Guerra dos Tronos também fui quase obrigado. Já era muita pressão social. Toda a gente dizia isso, mas toda a gente fala, tem que ir ver. Mas é gira. Mas gostaste da última temporada? Não, na última temporada tantos meses à espera para depois... Ninguém gostou. Parece que foi tudo feito à pressa para acabar. Não achei... também a Casa de Papel também tem sido... Essa também está muito, muito boa. És uma mulher de família? Já disseste que sim, não é? Percebe-se? Como uma família tão numerosa. Sim, somos muitos e muito unidos. E com as perdas ainda mais unidos vamos ficando, e então a gente sou mesmo, era uma menina do papai e da mamã, e agora ainda sou mais a menina dos irmãos. Tenho 4 irmãos, por isso homens, sou eu e a minha irmã, por isso somos as 2 meninas protegidas pelos 4 marmãs de casa, e então sou sempre uma menina de família. Gosto muito de estar, apesar de estar em Vila Real e agora estou um bocadinho mais longe, mas não, pego em mim e vou lá, ou eles vêm cá. E tenho um irmão que também mora na Junqueira, por isso também arranja uma namorada deste lado, por isso estamos mais pertinho, estamos mais em casa. E és uma pessoa de crenças ou de superstições de alguma forma? Ou não ligas muito a isso? Sou muito, muito, muito. Eu antes competia com as mesmas meias. Sempre. Eu já tinha as meias rotas, mas eu continuava, porque se não tivesse aquelas meias, as provas não me corriam bem. O que é certo é que depois tive que mudar, que as meias já não tinham por onde se pegar. Eu já tinha bolhas nos pés, mas eu continuava com as mesmas meias. Hoje em dia já não sou tão supersticiosa. Antes também tinha a situação do fio, mas o fio, antes de dar o tiro de partida, o fio partiu-se. Mesmo assim pus um alfinete e o fio foi comigo, mas depois tive que o guardar. Mas hoje em dia o que faço religiosamente é nos dorsais de que vou competir, atrás tenho que escrever a minha mãe e o meu pai nos cantinhos. Isso tenho feito nos últimos anos, e os dorsais têm que estar escritos o nome dos 2. É a única coisa que eu faço neste momento, e fora de dormir com a blusa debaixo da minha almofada sempre. sempre. E que luxo tens ou gostarias de ter? Eu nunca fui muito de luxo. O luxo seria um museu, por exemplo, para guardar. Exato, neste momento é um luxo. Neste momento era um luxo ter um espacinho em que eu pudesse exibir as minhas taças,
mas estamos aí com os projetos, nós e o clube, em fazer um museu, claro que vai ser em Peixão, que foi o clube que me formou e a terra que me viu crescer e onde vivi. Fazer um museu e termos lá um espaço da Ana Cabecinha. Vamos para a frente com esse projeto. É mais essa parte de luxo, porque de resto nunca fui de luxo. Eu sempre aprendi a dividir tudo, com tantos irmãos, tivemos sempre dividir tudo, e sempre fui uma mão, como o Bruno diz, os meus irmãos, que eu às vezes penso mais nos outros do que em mim, se deixar de usar, de ter para dar aos outros, por isso nunca fui de luxo. Eu acho que neste momento o luxo era não termos neste momento esta pandemia e podermos estar a viver livremente como antes. Só o facto de pensares que podes ter um museu com o teu nome deve-te encher de orgulho, acredito eu. Sim, sim. E quando me falaram nesse projeto eu fiquei logo muito, muito feliz, porque é um projeto bonito, é um projeto que pode dar certo, porque neste momento o Clube Oriental de Peixão tem mais de 100 atletas, porque os miúdos querem ir todos para o Clube da Ana Cabecinha. Boa. Eu na semana passada o meu treinador fez-me ir, eu fui entrevistada para um trabalho de escola em Sambrás, e quando apareci lá foi uma coisa maravilhosa, os miúdos todos, ai Ana Cabecinha, e os miúdos queriam me agarrar e as miudinhas queriam chegar ao pé de mim, e o meu treinador quando apresentou e tudo mais, os miúdos estavam a falar uns com os outros, de um momento para o outro, quando o Murta disse o meu nome, ficaram todos atentos e a sussurrar, e eu ali no meio com eles todos à volta e com uma vontade imensa de agarrar os pequeninos e aproximar-me deles. Exato, senti-me ali, e porque o meu treinador depois disse o nome dos outros 2 atletas que foram, que o Peixão também levou à Taça da Europa, e os miúdos continuaram a deles, assim que disseram o meu nome, porque infelizmente com a minha vinda para Vila Real Santo António eu afastei-me um bocadinho das idas aos treinos, porque é impensável ir quase todos os dias a Peixão, ao treino da tarde. Os miúdos vão para lá para estarem ao pé da Ana Cabecinha, e a partir do momento que vais a um treino, 2 treinos, 3 treinos e a Ana Cabecinha não aparece, há miúdos que vão ressentindo. Mas na quinta-feira passada foi tão mágico, aqueles olhares daqueles miúdos muito atentos a olhar para mim, que eu, afinal ainda sou conhecida aqui na zona. Porque aqui em Vila Real eu não presencio muito isso. Claro. Porque aqui eu não sou daqui, né? Apesar de ter feito a minha vida quase toda estágios aqui em Vila Real, mas não tenho o mesmo coisa que tenho em Olhão, em Peixão e em Faro. Sim. É completamente diferente. E isso tornou um bocadinho mágico, os miúdos fazem falta. Tens viagens de sonho que já tenhas feito ou gostarias de fazer ainda? Ainda gostaria de fazer. Fizemos uma há uns anos atrás que virou de sonho, virou um bocadinho pesadelo, porque fomos para a República Dominicana de férias, esperei imenso tempo por esse momento e chegámos lá o furacão, o tal furacão Maria, ainda foi há uns anos, já não foi há muito tempo, e tivemos quase 2 dias fechados no quarto, mais de 48 horas em que não podíamos sair, e quando saímos estava tudo destruído, mas, ou seja, quase que virou pesadelo, mas ainda deu para aproveitar alguma coisa. Mas eu já viajei para tanto canto do mundo, na Jamaica, Porto Rico, não de férias, mas como atleta. Acho que já dei, só me falta ir mesmo à Austrália e Canadá, por de resto, e Quénia, por de resto já estive nesses países, nos outros países todos, e dá sempre para desfrutar um bocadinho. Não ligas muito, por exemplo, a tatuagens ou coisa? É algo que não gostas muito? Tenho de um lado a minha mãe, no outro lado o meu pai, e tenho os Jogos Olímpicos, tenho os anéis dos Jogos no pé, no lado direito. Já tenho o ano 2008, 2012, 2016, e o ano passado era para pôr 2020, mas pronto, este ano vou ter que pôr 2021. Porque... Eles mudaram o nome oficialmente para 2021? Não, mas continua a ser ainda Jogos 2020. Mas já... conforme o marketing, não faz sentido pôr 2020, quando depois o meu pai na altura ainda me dizia, mas gosto de pôr 2020, não faz sentido. Pai, não vou pôr 2020, os Jogos não foram em 2020. Senão eu depois acredito que foi em 2020 daqui a uns anos e não foi em 2021. Por isso vou seguir a onda. Temos também aí em cima, né, porque faltava ver nas imagens, tem uns cascóis. Sim, é uma prenda para vocês. É um cascol. Obrigado. É um cascol que tem frente e verso, tem as nossas cores, é do Comitê Olímpico. E então é uma oferta para vocês. Muito obrigado. É muito bonito, por isso vocês, não sei se são do Sporting ou do Benfica, mas o que interessa é ser Portugal. Claro. Exato, Portugal. Tem as nossas cores. A gente até se senta, Tiago.
Quem é que a gente sente? O Fernando Mendes. Eu não, como é que é o nome dele? Eu estou lá. É o Miguel não sei o quê. Pois exato, eu estou aqui a mandar habitats. Tu pronto, estás aí. Portanto, isto podia ser o podcast certo em vez do preço certo. Tem que mudar o nome. E deviam todos seguir aqui o exemplo da Ana Cabecinha e trazer um miminho para o pessoal. É verdade. Daqui a bocado depois começas a ter a casa aí com um espaço com mais coisas. O Tiago arranja outro estúdio. Exato. Aumentas o estúdio. Pá, estamos a chegar ao fim. Eu tinha aqui mais 2 perguntas que já são para a conclusão. Queria te perguntar se este percurso que tu tens feito tem correspondido às tuas expectativas. Se há uns anos, se pensasses daqui a 10, 15 anos, vias-te neste patamar? Não, de todo. Nunca pensei chegar onde já cheguei. Nunca pensei fazer os resultados que tenho e que consegui alcançar. Depois de tanto que já passei... Está o nosso amigo a dar a indicação. É o nosso amigo a indicar que o tempo já está acabou. A chegar ao fim. Mas vamos concluir. E então eu nunca imaginei há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que podia ser e ter ganho o que ganhei hoje em dia. E já falaste ali de uma ou outra coisa, situação que podes não ter feito da maneira mais correta. Falámos logo ao início. Eu perguntava-te, se pudesses voltar atrás, farias tudo igual? Ou havia alguma coisa que mudavas? Eu mudava essa parte de não ter continuado os estudos, de me ter formado como era o sonho e o desejo dos meus pais, ter pelo menos um filho formado, porque os meus irmãos, nenhum deles seguiu a escola e eu não fui exceção, mas queria ter continuado e ter conseguido, ou seja, não fazia o curso em 3 anos, fazia em 4, fazia em 5, mas hoje em dia tinha o curso acabado e era a tal situação que houve medalhas que eu perdi ou que não as consegui conquistar por as tais loucuras, claro, que tardiamente quis viver, mas pronto, fazia parte, tinha que viver, claro, e vivi na altura, pronto, não há nada a fazer. Exatamente. Até porque as que conseguiste certamente têm uma importância enorme, claro, na mesma, não é? Tem toda a importância. Pronto, Ana, olha, chegámos ao fim. Muito obrigado mais uma vez por teres aceito o convite. Obrigado. Andámos aqui desencontrados, mas finalmente conseguimos fazer, o que é bom. O senhor Covid também não permitiu. Foi. E o senhor Costa também, durante algum tempo. Um ao outro. Pronto, Tiago, não sei se tens aí alguma coisa para acrescentar, ou Ana, se há alguma coisa que a gente não falou. Não, vocês falaram em todos os pontos. Muito bem, gostei muito. Foi muito bom. Ok, Tiago, estás cá? Estou on, sim senhor. Não há nada a acrescentar, as perguntas. Pensei que tinham perdido, que te tínhamos perdido. Estás tão longe. Não, se em vez de um cascol fosse uma alheira, um pastel de nata, uma coisa, se calhar já nem estava aqui, já tinha ido comer, mas assim ainda estou aqui. O cascol tens que afixar para aí num sítio qualquer aqui do estúdio. Assim vai ficar certo também. Pronto, obrigado. Pessoal, muito obrigado mais uma vez à Ana, muito obrigado por terem estado connosco mais uma vez. Obrigado ao nosso patrono, não é, Tiago? Exatamente. Não se esqueçam de visitar a página, tem aqui na descrição do vídeo o website e as redes sociais, portanto, Margem Criativa. Sigam, visitem, que vale muito a pena. E sigam também a nossa página no Instagram, Facebook, YouTube, Conversas do Ventino. É fácil porque cada vez há mais episódios e cada vez é mais sugerido. E se vocês virem, mais depressa aparece no motor de busca e nos vídeos sugeridos. E é precisamente isso que querem ter no vosso motor de busca. Exatamente. E chegam-se à frente com uma Margem Criativa e divulguem o vosso negócio de alguma maneira aqui para vos ajudar a vocês e a nós também com esta iniciativa que damos a conhecer pessoas nas mais diversas áreas. Obrigado. E sigam já agora também a Ana Cabecinha. Não sei se tens uma grande presença nas redes sociais. Não ligas muito. Se calhar para seguir é melhor nas redes sociais, porque em treino ver não é tão fácil de seguir. Em treino é mais difícil. Não, tenho as minhas redes sociais, tenho o Instagram, tenho o Facebook, tenho a minha página de atleta, apesar de ultimamente não andar a publicar nem a ligar muito às redes sociais, mas como tenho patrocínios, obriga-me a ter as redes sociais, porque infelizmente sem as redes sociais não podemos divulgar os patrocínios e as marcas que estão por detrás. E então é por isso que eu tenho as redes sociais, não são tão mexida e tão vivida como outras pessoas ou outros atletas o são, mas tento ser uma sua presença nas redes sociais e a meter os meus resultados
E é isso. Por isso, se quiserem ir lá, Pronto. procurem por Ana Cabecinha que aparece lá qualquer coisa. Pessoal, está o convite feito. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada eu e boa sorte para o vosso projeto, que vale a pena. E cá estaremos a torcer. Obrigada. Dia 6 de agosto, às 9h30 da manhã, é a minha prova nos Jogos Olímpicos, por isso assistem. É às 9h30. Hora de cá, não? Hora de cá, lá são às 4h30 da tarde, por isso desta vez eu faço provas a horas decentes, não à 1 da manhã nem às 2 da manhã, por isso às 9h30 da manhã. A hora decente é essa, portanto. 9h30 é a hora normal, que será os 20 km femininos. Pessoal, tudo a marcar na agenda, já sabem, 6 de agosto. 6 de Exato, agosto, não é? É 6 de agosto. Pronto. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado, pessoal, até à próxima.